Olá pessoal, nessa videoaula vamos aprender sobre os tipos de vulcanismo. Já sabemos que existem dois tipos, o primário e o secundário. Mas qual é a diferença entre esses dois? O primário, de uma forma mais simples, é tudo aquilo que vai formar o cone vulcânico. Se você vê lá o cone vulcânico, então é o primário. Mas tudo aquilo que não vai formar o vulcão que conhecemos é o resíduo. Por isso que o secundário chama-se também residual. São os resíduos vulcânicos. Entre eles temos as fumarolas, os geysers e as nascentes termais que vamos aprender ao longo dessa aula. Um ponto importante que devemos ter em mente antes do início dessa aula é a diferença entre magma e lava. De uma forma simples, magma é tudo aquilo que está dentro do vulcão, tudo aquilo que ainda não foi expelido. Quando esse magma ascende e é liberado pelo vulcão, aí sim transforma-se em lava. E as características principais dessa lava é determinada pelo magma da qual foi originado. Para entender o vulcanismo em si, nós precisamos compreender a estrutura de um vulcão, né? Então, vamos começar pela câmara magmática. A câmara magmática é onde está o magma. É como se fosse a casinha do magma. Mas qual a diferença entre câmara magmática e bolsada magmática? Acontece que a câmara magmática é onde se guarda o magma, como já vimos. Porém, a bolsada magmática é o magma em si que está inserido naquela câmara magmática. Ele está acendendo, mas ainda está dentro do vulcão. Então, ele ainda é magma. Quando ele é expelido, ele é lava, como também já aprendemos. O canal por onde ascende o magma é chamado de chaminé. O local por onde o magma é expelido é chamado de cratera vulcânica. Quando há fissuras ou pequenos cones formados no cone maior, chama-se de cone secundário. A formação de nuvens provocadas pela liberação de gases vulcânicos são conhecidas por nuvens ardentes. Uma curiosidade é que as nuvens ardentes não permitem a passagem dos raios solares, por isso ela também pode estar relacionada com a diminuição da temperatura aonde a nuvem está. Se porventura ocorrer um acúmulo de gases muito grande que cobrir o céu, pode até mesmo ocorrer o congelamento daquela área. Outro ponto muito importante é que você deve já compreender pelo menos um pouco sobre a tectônica de placas, porque, de certa forma, o vulcanismo está inteiramente ligado com o movimento das placas tectônicas. O vulcanismo divide-se em dois tipos, o central e o fissural. O central diz-se das erupções que ocorrem num local, num ponto ou numa pequena região, e estão associadas a vulcões com chaminé cilíndrica, os vulcões que conhecemos. Porém, às vezes esses cones não são formados e apenas há uma fissura, mas ainda assim ocorrem erupções, portanto não pode ser considerado um vulcanismo residual. E esse tipo de vulcanismo é chamado fissural, ou seja, o vulcanismo fissural dá-se quando as erupções ocorrem ao longo de fraturas na superfície terrestre. Podem estender-se ao longo de quilômetros. Bom, então vamos lá. Existem três tipos principais de vulcanismo primário: o explosivo, o misto e o efusivo. Começando pelo explosivo, as lavas, elas são muito viscosas, elas fluem com dificuldade e impedem a libertação de gases, ocorrendo por isso violentas explosões. É normalmente nesse tipo de vulcanismo onde aparecem as nuvens ardentes. Como a lava ela é muito viscosa, muitas das vezes ela não chega a derramar e acaba constituindo estruturas arredondadas chamadas domas ou cúpulas. Em outros momentos, a lava solidifica mesmo dentro da chaminé, formando assim as agulhas vulcânicas, que mais tarde podem sofrer erosão, que é a chamada erosão do cone. Uma das características das erupções explosivas são cones altos, que são formados pela acumulação de piroclastos. O vulcanismo explosivo ocorre normalmente em zonas de convergência de placas continentais ou devido a fusões intracontinentais. Outro tipo de vulcanismo é o efusivo. Neste, o magma é fluido, a lava é fluida, e nesse tipo de vulcanismo ocorre a libertação de gases, e a erupção é muito calma, com o derramamento de lava abundante a altíssima temperatura. Ou seja, ela demora muito mais a solidificar do que no caso da erupção explosiva. A lava ela desliza rapidamente, espalhando-se por grandes distâncias,
E se os terrenos forem planos, a lava pode cobrir grandes áreas, formando assim os mantos de lava. Se houver declive acentuado, pode formar rios de lava, denominados correntes de lava ou também escoadas lávicas. Como a lava demora a solidificar, os vulcões efusivos são predominantemente baixos e a lava espalha-se por grandes superfícies. O magma básico desse tipo de vulcanismo, ele resulta da ascensão do magma do manto através de pontos quentes ou ao nível do rift, que é exatamente uma divergência de placas dentro do oceano. Lembrem-se, sempre que tiver uma questão em que falar sobre rift, sobre divergências de placas nos fundos oceânicos, lembre logo que o tipo de vulcanismo aí é o básico, é o efusivo. Outra característica importante desse tipo de vulcanismo são os tipos de lavas formados. Existem as lavas encordadas, que são lavas muito fluidas e quando ela se solidifica, fica com aspecto de corda. Existem as lavas escoríceas, que mais parecem o chão do sertão, ela é toda fraturada e irregular. E as lavas almofadadas ou pilolavas são aquelas que se solidificam dentro da água, adquirem formato arredondado em um travesseiro. Essa é bem fácil de identificar porque a maioria das questões que abordam lavas solidificadas na água são normalmente relacionadas às lavas almofadadas, que são originadas pelo magma básico. Outro tipo de vulcanismo primário é o misto, que é a mistura entre o explosivo e o efusivo. Ele alterna erupções explosivas e efusivas. Nesse tipo de vulcanismo, formam-se cones mistos, que alteram as camadas de lava com camadas de piroclastas. As explosões nesse tipo de vulcanismo são explicadas pela entrada de água na chaminé ou na câmara magmática, que devido às altas temperaturas se vaporizou, originando uma grande quantidade de água. Por essa razão, deu-se um aumento de pressão interior, tornando a erupção periodicamente explosiva. Esse tipo de vulcanismo está associado a regiões de convergência de placas, zonas de subducção e etc. Uma coisa importantíssima que vocês têm que ter em mente, por acaso um dos pontos principais dos tipos de vulcanismo, é que vocês precisam saber o tipo de magma de cada um deles, porque é o tipo de magma que vai definir o tipo de vulcanismo. Voltando um pouco atrás, nós sabemos que do tipo explosivo tem um magma ácido e viscoso. Do tipo efusivo tem um magma básico e fluido. E o misto tem um magma intermédio. Então você se pergunta, e o que difere os tipos de magma? Por que um é ácido, o outro é básico, o outro é intermédio? Por que um é viscoso, o outro é fluido? O que difere isso é exatamente a percentagem de sílica presente em cada um deles. Para ser ácido e viscoso, ele tem que ter uma alta percentagem sílica, logo o vulcanismo do tipo explosivo tem uma alta concentração de sílica. No misto, existe um intermédio, nem é muito nem é pouco, está ali no meio de sílica. No caso do vulcanismo efusivo, ele é básico e fluido, certo? Então a percentagem dele de sílica é muito baixa. Muitas pessoas têm certa dificuldade com essa percentagem de sílica, às vezes se confundem com explosivo e efusivo. Então eu vou dar uma dica do dia a dia que talvez funcione, talvez assim você decore mais facilmente. Provavelmente você já viu a sua mãe ou até mesmo você já deve ter feito alguma receita que levasse água e farinha de trigo. A princípio você coloca uma tigela com muita água e adiciona um pouco de farinha de trigo. Você mistura, então fica aquela papo, mas ainda está meio líquido, né? Mas à medida que você vai acrescentando a farinha de trigo, aquilo vai ficando mais consistente até se tornar uma massa. A farinha de trigo, nesse caso, é a sílica. Quanto mais sílica adicionada, mais viscoso fica. Quanto menos farinha, menos viscoso, logo mais fluido fica. Em um pouquinho de aula de química agora, já devem ter estudado que os gases encontram-se no estado da matéria em que as moléculas estão em grande choque e completamente desagregadas.
No estado sólido, existe uma maior agregação, elas estão mais juntinhas ali e por isso adquirem aquele formato. Já no estado líquido, elas estão um tanto dispersas, mas ainda existe uma conexão entre elas. Portanto, é muito mais fácil que haja libertação de gases em um estado líquido do que em um estado sólido. Nós estudamos que no tipo de vulcanismo efusivo, a lava é fluida e há a libertação de gases, porque as moléculas estão mais desagregadas do que no explosivo, onde a lava é viscosa e estão ali mais agregadas. Portanto, a alta concentração de gases caracteriza o tipo de vulcanismo explosivo e a baixa concentração de gases, o efusivo. Portanto, o explosivo é ácido e o efusivo é básico. O explosivo, por ser viscoso, tem uma alta concentração em sílica e o efusivo, por ser básico, tem uma baixa percentagem em sílica. Fora a lava, existem outros materiais que são expelidos durante as erupções. Por exemplo, os gases, como o dióxido de carbono, metano, o vapor de água, os gases sulfatados, etc. E outros materiais sólidos, conhecidos como piroclastos, que estudamos ao longo dessa aula, que formam os cones vulcânicos do tipo explosivo. E entre os piroclastos, existem 3 grupos: cinzas, lapilli e bombas. É muito simples de compreender. As cinzas nós já conhecemos, por causa das fumaças e queimadas, e nós normalmente vemos assim. São aqueles que têm tamanho inferior a 2 milímetros. O lapilli, ele tem tamanho entre 2 milímetros e 64 milímetros. É aqueles que não são nem tão grandes nem tão pequenininhos. Porém, as bombas são aqueles com tamanho superior a 64 milímetros. Normalmente são grandes e podem provocar grandes estragos e acidentes. Agora, vulcanismo do tipo secundário ou residual. O vulcanismo residual é um conjunto de fenômenos associados ao vulcanismo, mas que não se traduzem em erupções, ou seja, não há erupções. Entre eles temos as fumarolas, os geysers e as nascentes termais. Fumarolas são emissões de gases, principalmente vapor de água, que resultam no aquecimento de água subterrânea por parte de rochas aquecidas pelo magma. Se além do vapor de água forem emitidas grandes quantidades de gases de enxofre, designam-se sulfataras. Quando estes gases são enriquecidos com dióxido de carbono, CO2, designam-se mofetas. Os geysers são jatos intermitentes de água que resultam da acumulação de vapor de água em bolsas de águas subterrâneas. Quando a pressão ali ultrapassa um determinado limite, aquele vapor de água arrasta consigo a água no estado líquido, formando geysers. Estes podem atingir dezenas de metros de altura. As nascentes termais são águas superficiais quentes e ricas em sais minerais, que resultam do arrefecimento de gases vulcânicos e do contato com a água subterrânea. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido e que eu tenha ajudado vocês. E até uma próxima.